Senhoras e senhores, boa noite. Hoje nós damos prosseguimento às solenidades comemorativas de centenário da Academia, com uma palestra da professora Andréa Daer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não vou dar muitos detalhes sobre ela, porque a nossa confreira Séries Fernandes vai fazê-lo. Antes, no entanto, que este é o terceiro evento do nosso calendário de palestras que nós temos tendo aqui. O primeiro foi uma palestra do embaixador Vasco Mariz. Na semana passada, nós tivemos uma solenidade de lançamento de 10 livros da UEMA, de pesquisadores da UEMA, foram lançados aqui. Na ocasião, nós assinamos um convênio com a UEMA, e que possibilitará que nós possamos ter o nosso programa editorial, que consistirá inicialmente da reedição de 12 livros, sendo um de cada fundador da Academia. Esses 12 estão aqui atrás. Então, esse convênio com a UEMA tornará possível a edição desses livros. Isso não significa que nós não possamos ampliar esse programa editorial com eventuais novas fontes de financiamento. E gostaria também de já anunciar o próximo evento, que nós podemos chamar assim de evento em dose dupla, que será nos dias 5 e 6 de junho, quando teremos o lançamento do livro do poeta Luiz Augusto Cassas e a palestra do poeta, ensaísta, tradutor Marco Lucchesi. Para que vocês tenham uma ideia, eu pensei aqui, o currículo dele é vasto, só que já é resumido, tem uma página inteira. Eu pensei algumas qualificações do Marco Lucchesi: doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em Filosofia da Renascença na Universidade de Colônia, na Alemanha. Professor visitante da Universidade de Roma e da Universidade da Cracóvia. Entre suas obras, publicou Meridiano Celeste e Bestiário. Estou citando só algumas, selecionando só algumas. A Memória de Ulisses, que é um excelente livro de ensaios. Organizou as edições da Jerusalém Libertada, de Tasso. Traduziu um livro muito conhecido, Baldolino, de Humberto Eco. Foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2002. Poemas à Noite, de Rilke, foi traduzido por ele também. A Trégua, de Primo Levi, e recebeu diversos prêmios, o prêmio Prometeu d'Argento, prêmio Speciale del Presidente della Repubblica Carlo Ciampi, da Itália. Seus livros foram traduzidos em alemão, persa, sueco, árabe, etc. Além de ser um poeta, como eu já disse, é um ensaísta, um tradutor, e provavelmente falará sobre a poesia de Dante. Bom, eu queria também chamar a atenção que a professora Andréa Daer está aqui, abriu mão de qualquer prolabore, qualquer remuneração, como uma forma de homenagear a Academia Maranhense de Letras. E algumas pessoas têm me perguntado como eu entrei em contato com a professora. Foi através do milagre da internet. Eu havia lido o livro dela no passado e achei que seria bom para nós aqui no Maranhão, e é uma oportunidade para ela voltar ao Maranhão. Ela já tinha vindo uma vez aqui, e aí descobri o e-mail dela, passei o e-mail, ela prontamente se propôs a vir aqui, de tal forma que nós temos
estamos com ela hoje aqui, que vai nos brindar com sua palestra. E agora eu gostaria que a Séries fizesse a apresentação da professora. Secundando as palavras do nosso presidente, eu também quero saudar os confrades acadêmicos, os senhores e senhoras convidadas, em especial a doutora Andréa Daé, a quem me coube a grata missão de saudar essa noite. Com esta palestra, a Academia Maranhense de Letras, embora isso já tenha sido dito pelo Lino, mas é bom repetir, dá sequência à série de eventos culturais programados para festejar o ano de 2008, em que a Casa de Antônio Lobo completa 100 anos de fundação. A Academia sente-se honrada com a presença da doutora Andréa Daé e satisfeita em poder proporcionar aos senhores uma palestra de valor, um verdadeiro presente, um presente dado pela aniversariante centenária aos seus convidados, né? Ao contrário do que deveria ser feito. A todos os senhores, um presente dado a todos os senhores que se interessam em saber mais sobre a nossa história e sobre as nossas origens. A doutora Andréa, na palestra O Brasil Francês, as singularidades da França equinocial, nos traz a proposta fascinante. Eu digo isso, me permito dizer, porque além de ter lido o livro dela, assisti a palestra na televisão, a entrevista no jornal, e pude adivinhar o que ela vai falar aqui. Bom, então, nessa palestra, o Brasil Francês e a singularidade da França equinocial, nos traz a proposta fascinante de analisar as especificidades da obra missionária francesa no Brasil em suas estratégias e procedimentos de cristianização e ocidentalização dos selvagens. E para o nosso particular interesse, o vivo relato da disputa entre franceses e portugueses na conquista da Ilha do Maranhão e cercanias, e na busca de mais almas convertidas para a religião cristã. E nessa missão são protagonistas frades capuchinhos e índios, no projeto singular de união da nação tupinambá e da monarquia francesa. Se eu estiver falando errado, me diga. Ninguém melhor preparado que a doutora Andréa para discutir todas as nuances que colore esse vasto e polêmico assunto, considerando a sua vivência entre a França e o Brasil e o seu notável preparo acadêmico. Desse notável preparo acadêmico e do vasto currículo da nossa convidada, nós, infelizmente, não vamos lê-lo aqui, nem mencionar todo, porque vamos tomar uma grande parte. Mas nós salientaremos alguns pontos. Ela é doutora em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, ex-professora do Departamento de Filosofia e Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, setor História e Historiografia da Universidade de São Paulo, membro do Groupe de Recherche sur la Mission Religieuse Ibérique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. O negócio de não querer usar óculos é meio difícil. Pós-doutorado junto à École des Hautes Études en Sciences Sociales, para desenvolvimento da pesquisa, as línguas americanas na cultura letrada europeia dos séculos XVI e XVII. Principais trabalhos, aí foi outra dificuldade. Ela tem uma gama vastíssima de trabalho, numerosos trabalhos, e se dedica, como os cientistas modernos, a produzir muita coisa para periódicos, né? Periódicos e dicionários. Então, nós também pensamos aqui. Começamos com o Brasil Francês, a singularidade da França equinocial, o livro que está em pauta agora, que foi lançado em 2002, na sua versão francesa, e em 2007 no Brasil, na versão em português, e que estará à disposição dos senhores após a palestra. A produção de verbetes para a Enciclopédie Philosophique
e a publicação de numerosos artigos em periódicos e antologias nacionais e internacionais, versando sobre os temas e questões relacionadas. Então, em vez de eu listar esses trabalhos, eu preferi listar os temas com que ela trabalhou, que é interessante de se saber e não é tão cansativo. Então, são a história do livro e das práticas de leitura, a historicidade dos usos da escrita no Ocidente, no âmbito das diversas práticas sociais, a escrita da história no século XX, a escrita e conversão, a produção e ao consumo cultural no Ocidente, nos períodos moderno e contemporâneo, as práticas de representação seiscentista e setecentista, em particular na produção textual luso-brasileiro, e ainda se dedica aos catecismos bilíngues e muito mais. Vocês podem notar a gama imensa de interesses da professora Andréa, né? Depois de tudo que foi dito, que ainda não é tudo, em se tratando da doutora Andréa, calemo-nos para não tomar mais o precioso tempo de apreciar o que tem a nos dizer a nossa ilustre palestrante. Então, deixo a Andréa com vocês. Eu agradeço muitíssimo a acolhida, não é? A apresentação da Celes e do Lino. Eu hei de confessar que a acolhida é não somente com toda a formalidade que essa casa exige, e ela de fato exige, todo o protocolo e tudo mais, afinal de contas ela é centenária, e isso se sustenta evidentemente num determinado decoro, num determinado protocolo, mas com toda a formalidade que a ocasião exige, eu tenho que confessar a empatia que eu tive pelo convite, não apenas de vir ao Maranhão, como de responder a um convite, na realidade o primeiro convite, não é, feito para que eu venha falar do meu trabalho no Maranhão, uma coisa já sem dúvida nenhuma surpreendente, que esse primeiro convite tenha sido feito por esta instituição e num ano tão especial que é o ano do centenário. Isso realmente eu acho que é no mínimo um feliz acaso, não é? E no máximo um convite extremamente simpático. Então, realmente, vocês têm, por gentileza, eu gostaria que vocês tenham a expressão de toda a minha simpatia em relação à ocasião e a conveniência da minha presença, creio eu, na medida em que eu dediquei muitos anos da minha vida às pesquisas que estão concentradas no livro que vocês vão ter a oportunidade de folhear, ou, enfim, de ouvir hoje o que eu tenho a dizer sobre ele. O título do livro que eu hoje apresento na Academia Maranhense de Letras, né, na forma em que ele aparece na sua primeira edição, em francês, As Singularidades da França Equinocial, que é também o subtítulo dessa edição brasileira do ano passado, 2007, traz em evidência um termo muito importante que retrata a trajetória do trabalho e do objeto. É o termo singularidade. O título, As Singularidades da França Equinocial, surgia, em primeiro lugar, como paráfrase de uma obra importante, a obra de André Tevet, que foi publicada em 1557 e se chamava As Singularidades da França Antártica. Com essa paráfrase, eu buscava, antes de mais nada, relacionar as duas tentativas de colonização francesa, a do Rio de Janeiro, em 1555, e a do Maranhão, em 1612. O projeto de estabelecimento da França Antártica no Rio de Janeiro contou desde o início com os apoios conjugados de católicos e huguenotes. Mas o chefe da exposição, Nicolas Durand de Villegagnon, acabou por exercer uma verdadeira ditadura no interior da colônia, provocando o descontentamento de vários membros, a desagregação e o desencadeamento de um gravíssimo conflito religioso que levou ao fim do projeto colonial francês. Dessa experiência nos foram legados o livro do monge católico Tevet, que era guardião do gabinete de singularidades do rei de França, assim como o relato do huguenote Jean de Léry, História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil. Livro que teve um sucesso editorial notável. 5 edições a partir de 1578 e ao menos outras 10 em francês, em latim, até 1611. Isso é absolutamente notável para a segunda metade do século XVI. Mais um relato francês, dessa vez relacionado à segunda experiência colonial francesa no Brasil, a França Equinocial, traz no título o termo singularidade.
é a história da missão dos padres capuchinhos à Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, onde são tratadas as singularidades admiráveis e os costumes maravilhosos dos índios habitantes desse país, do capuchinho Claude Dabbeville. O relato foi publicado no início do ano de 1614, num contexto de euforia em relação à prosperidade da colônia francesa do Maranhão. As cartas enviadas pelos missionários desde a França equinocial, publicadas no ano anterior, sugerem que a missão brasileira se tornou objeto de uma verdadeira campanha publicitária em nome, por um lado, da glória do zelo apostólico da Ordem dos Capuchinhos e, por outro, do êxito do projeto colonial francês no Brasil. De volta à França, em abril de 1613, o chefe da expedição, François de Razilly, e o padre Claude Dabbeville, acompanhados de 6 embaixadores tupinambá, são recebidos em triunfo na França. A sua passagem pela cidade é marcada, como se sabe, por toda uma série de eventos espetaculares. A procissão, organizada pelos capuchinhos do convento do Faubourg Saint-Honoré, a recepção dos índios no Louvre pelo rei Luís XIII e o seu batismo solene, celebrado pelo arcebispo de Paris na Igreja dos Capuchinhos. A proximidade das datas dos privilégios do provincial dos Capuchinhos, no dia 17 de janeiro de 1614, do comissário da missão das Índias Ocidentais, no dia 23 de janeiro, e do rei de França, no dia 24 de janeiro, que constam no livro de Claude Dabbeville, deixam presumir o caráter precipitado da sua publicação. Há provavelmente uma dupla razão para isso. Em primeiro lugar, seria possível tirar vantagem da presença dos 6 embaixadores tupinambá trazidos a Paris. Em segundo lugar, a publicação do livro se insere, devido às necessidades materiais e humanas da França equinocial, num contexto de urgência que torna iminente a partida de uma segunda companhia. O livro serve, portanto, como meio de propaganda para atrair novos comanditários e colonos, assim como meio de pressão para obter o apoio irrestrito da monarquia ao estabelecimento colonial brasileiro. A primeira edição do relato, aliás, bastante luciosa, é rapidamente esgotada e uma reimpressão se impõe de imediato. A viagem ao Maranhão é relatada pelo capuchinho Claude Dabbeville nos 10 primeiros capítulos do livro, que recobrem os primeiros episódios relacionados a esse projeto de estabelecimento colonial, pouco antes da partida da expedição do porto de Cancale, na França, assim como a descrição da travessia marítima até a chegada à ilha de São Luís. A narrativa tem uma estrutura circular que é característica dos relatos de viagem. Do capítulo 11 ao capítulo 53, Claude Dabbeville percorre as singularidades naturais e humanas do país. Ao fim desse percurso de 4 meses, o capuchinho abandona, como ele mesmo diz, muito a contragosto, o Maranhão, para, na França, se ocupar da recepção e do batismo solene dos embaixadores tupinambá, bem como das questões temporais relacionadas à partida da segunda expedição. Os 9 últimos capítulos narram o seu embarque para a França, junto com o lugar-tenente do rei de França, François de Razilly, e 6 embaixadores tupinambá, assim como a difícil travessia marítima de volta, concluindo a inflexão da curva do relato com os eventos ocorridos em Paris, marcados pela calorosa recepção dispensada aos tupinambá. A sua missão se termina assim, exatamente como seu relato, na França, sem que ele retornasse a ver esse povo que qualificou de banido e exilado do Ocidente. Percorrendo esses relatos e essas experiências, a noção de singularidade recobre assim, desde o testemunho ocular ou autópsia das realidades do Maranhão, até o da presença dos índios em Paris mostrados em espetáculo. Em todos os casos, encontra-se assim ratificada a tese da diversidade natural das coisas do universo, muito difundida durante o Renascimento em relatos de viagem, cosmografias de modo geral. Fora dessa referência de singularidade, na sua acepção seiscentista e setecentista, eu não posso deixar de marcar aqui a própria singularidade do objeto que eu escolhi estudar. Em primeiro lugar, deve-se assinalar que se trata de um projeto político de união da nação tupinambá e da monarquia francesa, segundo os próprios termos dos capuchinhos.
É preciso reconhecer, nesse sentido, essa dimensão estratégica expressa nesses relatos da atitude de respeito à integridade física e moral dos índios por parte de missionários e colonos. Esses relatos procuram recuperar um modelo de relação com os índios já estabelecido em relatos precedentes, como o do huguenote Jean de Léry, mas também em nome da manutenção de um modelo econômico calcado na aliança amigável com os índios e no escambo. Em suma, a singularidade da missão dos capuchinhos do Maranhão foi, sem dúvida, marcada pelas imposições desse modelo econômico e ainda mais por essa herança cultural de relações franco-tupi. De um modo geral, a referência a franceses que viviam entre os selvagens era frequente nos primeiros escritos sobre o Brasil, tanto nos escritos franceses quanto na documentação luso-brasileira. Relatos de missões jesuíticas, narrativas de expedições, missivas e outros gêneros, não é? Uma prática corrente entre os franceses, na época, consistia em abandonar, em plena vida selvagem, meninos, provavelmente recolhidos nos portos da Normandia, para que se integrassem às sociedades indígenas, cujos costumes, diziam os rumores, eles compartilhavam inteiramente, do casamento ao canibalismo. Uma vez integrados às tribos tupinambá aliadas, esses truchements estavam aptos a servir de intérpretes aos mercadores. Foram essas relações, que eram inerentes à prática do escambo, que tornaram possível o emprego pelos franceses de uma mão de obra benévola para o carregamento dos navios. Representando as relações franco-tupi dessa forma singular, sob o signo do bom entendimento e da amizade, desde pelo menos a segunda metade do século XVI, os cronistas franceses, huguenotes ou católicos, pretendiam abrir o caminho a uma discussão sobre a possível formação de um império colonial no Brasil. A terceira e última das singularidades atribuível a esse objeto é a que o torna privilegiadamente objeto de análise historiográfica. Na verdade, se trata de um dossiê riquíssimo do ponto de vista documental, contendo peças inéditas que eu mesmo encontrei nos arquivos de Espanha, em Simancas, e no Arquivo Secreto Vaticano, evidenciando, respectivamente, os detalhes das negociações entre a França e a Espanha, em torno da colônia francesa do Maranhão, e o apoio do Papa à empresa. Essa documentação inédita se encontra toda transcrita e espera hoje uma oportunidade de publicação, na esperança de que essa academia possa, não é, corresponder a essa ocasião. A experiência colonial francesa no Maranhão, como se sabe, foi efêmera. Essa inegável cordialidade de relações franco-tupis, a familiaridade dos franceses com o litoral desde o final do século XVI e o caráter abertamente missionário da empresa dos primeiros anos do século XVII não foram suficientes para assegurar longa vida à colônia. Os franceses se implantaram na região, portanto, no início do século XVII, com o apoio da rainha regente de França, Maria de Médici. Da empresa colonial resultou um expressivo corpus textual composto primeiro de cartas apologéticas, como eu já disse, enviadas ao Brasil pelos capuchinhos Claude d'Abbeville e Arsène de Paris, aos seus superiores, parentes e amigos. Essas missivas testemunham a prosperidade da colônia e contêm inúmeros detalhes sobre os recursos naturais da região e sobre o bom entendimento com os selvagens, bem como vários relatos de conversões e de curas milagrosas. No início de 1614, como eu já disse, foi publicada a história da missão dos padres capuchinhos do padre Claude d'Abbeville. E um ano mais tarde, em 1615, um segundo relato, o do capuchinho Yves d'Evreux, que se intitula Continuação da História das Coisas Memoráveis advindas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614, que o público jamais chegou a conhecer, pois os exemplares foram destruídos nas oficinas do impressor, restando hoje apenas 3 exemplares. Por razões diplomáticas, vinculadas ao projeto de casamento do jovem Luís XIII com a infanta espanhola Ana d'Áustria, a França cessou de apoiar o projeto de estabelecimento colonial do Brasil. Em novembro de 1615, os franceses foram definitivamente rechaçados do Maranhão pelas forças portuguesas.
Nos textos escritos à época por capitães, missionários, cronistas portugueses, a mesma vontade de não deixar transparecer vestígios da presença efetiva dos franceses no Brasil é manifesta na forma como relatam a empresa em termos de invasão estrangeira. E é dessa forma que ela aparece nos nossos manuais escolares, né? A invasão francesa. Quase 2 séculos mais tarde, o público tem acesso pela primeira vez a esses documentos em língua espanhola e portuguesa que tratam da derrota francesa, com a publicação, em 1812, de uma coletânea intitulada Coleção de Notícias para a História e Geografia das Nações Ultramarinas. A voga nacionalista e bibliófila do final do século XIX permite que o dossiê sobre a invasão francesa do Maranhão se enriqueça com toda uma série de documentos pela iniciativa do Barão de Studart e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A historiografia portuguesa contribui para as pesquisas sobre o tema com a publicação, em 1961, de um artigo muito completo, embora marcado por um catolicismo supranacional do franciscano Francisco Leite Faria, que faz dos capuchinhos verdadeiros heróis involuntários da tentativa ilegítima de estabelecimento colonial francês no Brasil. Pelo lado francês, depois da edição de 1864 do relato do padre Yves Devreux, contendo uma importante introdução e notas de Ferdinand Denis, somente no século XX a antropologia se interessou pela visão que tiveram os capuchinhos dos índios. Alfred Métraux, um importante antropólogo francês, comparou a visão de viajantes, cronistas e missionários de língua francesa para avançar as suas conclusões sobre a religião e a cultura material dos índios no Brasil, apontando os parentescos que hoje estão atestados e que eu atesto largamente no meu livro, entre a análise da sociedade tupinambá contida nos relatos de Claude Debville e do Huguenote Jean de Léry. A pesquisa que eu procurei trazer com o livro que eu apresento hoje aqui foi certamente diversa desses trabalhos que me precedem. Como historiadora das práticas culturais, e nesse sentido eu fui muito bem apresentada pela Célis, não é? Como uma historiadora das práticas culturais, eu busquei, através de uma análise da composição de um corpus de textos e de imagens sobre a missão francesa no Maranhão, definir os eixos operatórios do discurso missionário capuchinho, particularmente no que diz respeito à noção de conversão, pilar do catolicismo triunfante da Contra-Reforma. Esses 2 eixos correspondem, ao mesmo tempo, aos critérios de espaço-temporais que conferem à composição dos relatos de viagem a sua estrutura fundamental. Par-delà, na França equinocial, no Maranhão, e par-deçà, na França. Dividido em 3 partes, o livro que eu apresento hoje se estrutura também da mesma forma em torno dessas 2 noções. A primeira parte do livro contém uma representação do contexto histórico da França equinocial e do Corpus Capuchinho. A segunda parte se intitula Par-delà, ou seja, no Maranhão, e procura compreender, particularmente através do livro de Claude Debville, a obra de conversão dos Tupinambá. Por fim, a terceira e última parte, intitulada Par-deçà, portanto, na França, a questão da conversão dos índios brasileiros é transposta à semelhança do que faz o próprio padre Claude Debville no seu relato. A representação de um tupinambá desejoso e apto à conversão revela-se no relato de Claude Debville num trajeto que começa par-delà, no Maranhão, com a definição de um natural indígena, retomando aqui os termos do próprio Capuchinho, e a afirmação da sua docilidade, e termina com a obra de conversão e afrancesamento espetacular do índio na França. Ao leitor cristão da época, restou lamentar o fracasso de, como dizia Claude Debville, tão santa empresa. Com ela, foi fechada a via que levava a uma frutífera aliança franco-tupi realizada somente na pena dos capuchinhos. Mas da pena dos capuchinhos nos restou, sobretudo, uma obra de conversão tornada espetacular. Em nome do que Franck L'Estrangon chamou de imperativo teológico da colonização, e mais ainda, em nome da obrigação da conversão, muitas almas indígenas foram reduzidas ao cristianismo na América, e entre elas, algumas conheceram a revelação através da palavra gentil, ou la parole douce, ou la prédication douce, não é a predicação doce, ou a pregação doce, que marca determinadas tendências
apostólicas modernas no século XVII. A palavra, mediadora da gentileza, pregada pelos missionários junto às populações no Novo Mundo, uma vez escrita e impressa, servia também à propagação das missões na Europa. Atento a tudo isso que está em jogo na fundação da Idade Moderna, Claude d'Abbeville faz da questão da conversão dos Tupinambá o eixo do seu livro. É ela que norteia a temática missiológica, assim como a dimensão política do relato missionário. No âmbito do livro, ela constitui uma dupla operação, agindo nesse duplo espaço par-delà e par-deçà. Primeiramente, em relação ao selvagem, para utilizar um termo caro ao século XVII. Primeiramente, em relação ao selvagem e no Novo Mundo, particularmente no Maranhão. Além das consequências mais gerais do projeto universalista católico desenvolvido na América, o discurso missionário opera paralelamente a um discurso que eu diria etnográfico, embora anterior à etnografia, que só vai surgir no século XIX. Um discurso etnográfico, eu poderia dizer pré-etnográfico, ainda dependente do olhar do observador, do missionário. O índio, figurado pelo padre Claude d'Abbeville, desejoso de conversão e passível de ser convertido e civilizado, é parte integrante desse quadro de singularidades, eu diria, etnográficas ou pré-etnográficas, de observações e de analogias que constituem uma primeira etnografia propriamente francesa. E aqui os franceses se singularizam em relação aos procedimentos, aos dispositivos escriturários dos jesuítas portugueses. A postura do capuchinho é claramente tributária da de Jean de Léry, como ficou evidenciado no parentesco entre os dois relatos. Parafraseando, aliás, um huguenote, uma paráfrase católica de um huguenote, e mais ainda, adotando a atitude de Jean de Léry frente aos Tupinambá, Claude d'Abbeville respondia, em um momento de exortação à colonização do Maranhão e de propaganda da obra missionária dos capuchinhos, ao que o público francês esperava. O contexto exigia, com efeito, do historiador da missão brasileira, uma atitude que refletisse a entente amicale, não é, entre franceses e selvagens e a vontade de cristianização das nações Tupinambá. Mas o padre Claude conseguiu inserir a paráfrase do texto do huguenote na disposício do seu relato missionário, ao mostrar o índio como objeto de análise, aspas, etnográfica, sem por isso o excluir da possibilidade de salvação, como fizera o calvinista Jean de Léry. Nada do pessimismo atestado de Léry quanto à possível conversão dos Tupinambá, portadores, segundo ele, da maldição camita, da maldição de Cã, nem da condenação do destino colonial francês no Brasil, subsiste na pena do capuchinho. Claude d'Abbeville soube, com efeito, recuperar esse modelo pré-existente de relação com o outro, pregando o respeito à integridade física e moral do Tupinambá, colocando a serviço tanto da manutenção do modelo econômico de alianças comerciais, quanto das tendências da teologia missionária, denominada a posteriori, evidentemente, barroca, e que preconizava o uso exclusivo da palavra doce, da palavra gentil. A autópsia e a idealização do índio, que são aspectos fundamentais em toda a etnografia, estão igualmente em ação na escrita missionária, quando se trata de convencer os infiéis, cito Claude d'Abbeville, gentilmente e amigavelmente, mostrando-lhes pelo detalhe que o que tinham por costume não estava bem. A adaptação do missionário francês aos modos de vida das populações selvagens, que é parte integrante dessa pedagogia da gentileza, vem se somar uma dupla herança histórica. Uma herança cultural, efeito manifesto do fenômeno de endotismo, ou seja, de penetração dos franceses no tecido social indígena, e uma herança religiosa, que resulta da experiência vivida ao longo dos conflitos que dividiram a Europa e particularmente a França. É também como apologia da predicação gentil e, por extensão, da colonização não violenta que se deve interpretar a condenação por Claude d'Abbeville das crueldades cometidas pelos portugueses contra os índios. Fora da discussão teológico-política sobre a conquista,
A gentileza pregada pelos capuchinhos é o fruto de uma certa lusofobia implicada pelo sistema de alianças que favorecia, evidentemente, o modelo econômico e cultural francês aplicado ao Brasil. A atitude de tolerância de Claude Dableville frente ao índio e o retrato do selvagem docilmente convertido que pintou divergem radicalmente, por exemplo, da posição do jesuíta Manuel da Nóbrega, para quem o Tupinambá é o descendente maldito de Cã. Embora convertível, o índio era, aos olhos do jesuíta, inconstante e incapaz de conservar a fé, sempre passível de retornar à prática de seus vícios contra a natura. No Maranhão, os capuchinhos não parecem ter encontrado, da parte dos selvagens, muita resistência à conversão. Além disso, os relatos dos padres Claude e Yves mostram os Tupinambá dotados de palavra, o que lhes permite não somente denunciar eles mesmos, na sua própria língua, o poder do diabo sobre suas almas e o dos portugueses sobre os seus corpos, como também enunciar o seu desejo de conversão e de sujeição ao reino dos lírios. Este procedimento de dotar o índio de fala contrasta fortemente com a ausência de transcrição de enunciados proferidos pelos índios em escritos dos mais variados gêneros dos jesuítas portugueses. Em segundo lugar, no livro de Claude Dableville, A História da Missão, a noção de conversão funciona em relação à tradição religiosa, dessa vez não mais no Maranhão, mas agora no Velho Mundo, particularmente na França, par de ça. O fenômeno das conversões maciças, que legitima a ideia do catolicismo triunfante da Contra-Reforma, é, nesse caso, inseparável do seu aspecto espetacular. A escrita e a imagem sendo postas a serviço da propaganda da obra de evangelização pelas ordens missionárias. A descrição que o padre Claude faz da recepção dos embaixadores Tupinambá na França, especialmente em Paris, dá a exata dimensão da importância desses eventos públicos e dos efeitos emocionais desencadeados pelos fenômenos de massa no âmbito da ação evangélica das ordens religiosas. Com efeito, essas aparições de índios par de ça no Velho Mundo eram sempre seguidas de relações notáveis, como assinala Ferdinand Denis, em nome do desenvolvimento de uma política colonial americana, mas também em proveito do exotismo, não é, que nasce nas primeiras décadas do século XVII, enquanto ciência da persuasão. Belas imagens de um povo bárbaro, mas docilmente convertido, vêm assim nutrir esse sistema de representações. Toda uma série de dispositivos textuais e iconográficos é utilizada no livro do padre Claude a fim de explicar os efeitos da conversão dos selvagens. Quais sejam? A retórica empregada nas páginas dedicadas, na segunda parte do livro, à biografia dos embaixadores Tupinambá, onde o padre Claude justapõe a continuidade da vida selvagem à ruptura produzida pela revelação. A estrutura narrativa dessas biografias é exatamente essa, a continuidade da vida selvagem e a ruptura da revelação, que é uma estrutura clássica, não é, de relatos de conversão. Segundo, a tradução dos discursos feitos pelos índios em sua própria língua, o que faz circular o mesmo sentido do oral, da oralidade da língua indígena, ao escrito, a língua francesa. Terceiro, a representação do novo índio vestido à francesa, com a inscrição dos seus nomes de batismo em legenda, Louis-Henri, Louis de Saint-Jean e Louis-Marie. Tudo isso, todas essas operações retóricas, imagéticas, visam tornar legível e visível a passagem dos Tupinambá de um estágio primeiro de selvageria a uma nova condição de convertidos e civilizados. A conversão entra no espaço do livro. Duas outras imagens fora do livro constituem o testemunho da conversão dos Tupinambá na França. A primeira é uma gravura em forma de afiche ou de folha volante que os mostra transplantados da realidade selvagem para o mundo cortês e cristão, vestidos de maneira quase, eu diria, grotesca, com um traje que amalgama elementos da cultura indumentária ocidental e da cultura indígena. Uma segunda gravura, no mesmo formato, traz a imagem edificante do batismo solene dos 3 embaixadores em Paris. No texto que acompanha a imagem,
o mesmo procedimento de descontextualização do índio, ou seja, de abstração das situações mais contextualizadas da vida selvagem, como o canibalismo e outras, vem completar a representação do Tupinambá em sua nova condição de converso. Em todo caso, no final dos episódios parisienses, a recepção no Louvre e o batismo solene dos Tupinambá, é a imagem do selvagem voluntariamente civilizado e convertido, bem como, a exemplo da união dos missionários e dos catecúmenos, a da aliança amigável entre as nações francesa e Tupinambá, que se encontram amplamente divulgadas. O apelo à colonização do Maranhão e a apologia da obra missionária capuchinha foram cumpridos, portanto, através da circulação de uma série de textos e de imagens que representam a conversão solene dos selvagens par deçà. Os embaixadores Tupinambá, convertidos em Paris, constituem ao mesmo tempo o paradigma e a promessa da realização do propósito de uma França equinocial, antes de tudo, católica. O relato de Claude Dabbeville, assim como o do seu correligionário Yves Devreux, se inserem no movimento inaugurado nas últimas décadas do século XVI, estreitamente vinculado ao projeto colonial francês aplicado ao Brasil, que contribuiu para a construção de um mito, o mito do Tupinambá convertível. Foi esse mito que preparou e até mesmo prefigurou, como eu concluo no livro que eu hoje apresento, o mito da bondade original do selvagem, elaborado no século XVIII, o mito do bom selvagem. Como eu disse a vocês, nos relatos dos capuchinhos franceses Claude e Yves Devreux, os Tupinambá se mostram providencialmente dotados de palavra para, de maneira voluntária, anunciar a sua vontade de conversão. Essa conclusão me rendeu, na realidade, um segundo eixo de análise. Esse segundo eixo de análise é ainda baseado nesse corpus capuchinho e deverá dar continuidade a uma perspectiva que também foi levantada no livro que vocês hoje têm em mãos e que eu me propus aqui a apresentar. A pesquisa agora que eu tenho pela frente deve se concentrar particularmente em textos produzidos nas primeiras décadas do século XVII, focando nas representações do índio e, mais precisamente, nesses mitos preparatórios do bom selvagem, que poderia muito bem ser chamado de bom Tupinambá. O bom selvagem é, na realidade, bom Tupinambá, que é produto ulterior dessas tentativas abortadas de estabelecimento colonial francês. Portanto, a idealização é produzida por essa ficção da escrita que seria fruto da perda e da distância. Nesse sentido, Jean de Lery inventa o selvagem, apesar do seu pessimismo em relação às suas possibilidades de conversão e também quanto ao futuro colonial francês no Brasil. Uma vez retomada essa invenção literária do selvagem, meio século depois, pelos missionários capuchinhos, ela servirá tanto à causa missionária, particularmente em Claude Dabbeville, cuja obra tem um caráter mais missiológico, quanto à causa colonial, particularmente no seu correligionário Yves Devreux, cuja obra tem um caráter mais programático, mais colonizador. No verdadeiro programa de ação que Yves Devreux erige para a instalação definitiva da França equinocial no Maranhão, está concebida a imagem de uma só e mesma comunidade cristã francesa cara aos missionários capuchinhos do século XVII. Posto que, convertíveis, os selvagens do Maranhão deviam participar da francitude pela sujeição ao rei de França e pela sua integração ao corpo dos fiéis da Igreja Apostólica Romana, como nós vimos. Por mais que o livro do padre Yves Devreux não tenha circulado, né, ele foi destruído nos ateliês de impressão, e que o selvagem convertível tenha sido veiculado mais exclusivamente pela pena do seu correligionário Claude Dabbeville, a compreensão das condições de escrita e de produção, considerando-se inclusive a destruição da obra, fornecem indícios de representações do selvagem concorrentes no século XVII. Não se pode deixar de relacionar a impressão do livro com privilégio real,
as exibições públicas de embaixadores tupinambá em Paris, largamente documentadas no ano anterior. Interessa particularmente, nesse segundo relato, relato do padre Yves Devreux, evidenciar, primeiro, esse seu caráter programático, pró-colonialista, e mostrar como ele corrobora a construção do mito do Tupinambá convertível, não apenas reafirmando o seu desejo de aliança política, esse desejo de aliança política que eu disse a vocês, entre a nação Tupinambá e a nação francesa, mas dando também a palavra ao índio como o seu correligionário Claude Dabbeville. Como eu já disse antes, a transcrição de entrevistas ou de discursos pronunciados pelos índios, na sua suposta íntegra, traduzidos diretamente ou acompanhados da versão na língua original, é uma prática exclusiva de autores franceses ao longo do século XVI e século XVII. Em Jean de Léry, o selvagem que fala é um selvagem hipotético, é um personagem de um diálogo modelo, não tem nome. Em Claude Dabbeville, é um chefe indígena nomeado, falando em nome dos seus. Mas foi Yves Devreux que otimizou esse procedimento, relatando entrevistas com os pajés no Maranhão, estabelecendo toda uma série de conferências, como ele dizia, com os chefes índios, transcritas ulteriormente por ele mesmo, segundo ele, ao pé da letra. Em termos de estratégia de conversão, é claro, essa prática não é nova. Em contrapartida, ela inova em termos escriturários, digamos, por sua formulação, por seu conteúdo e por sua intenção. Eu cito o padre Yves Devreux. Advirta-se o leitor de que é fácil representar por escrito as palavras e o discurso desse selvagem. Trata-se do chefe Orubutan. Mas não, diz o padre Yves, mas não os gestos e a vivacidade de espírito com os quais conversava comigo. Posso apenas dizer que seus discursos eram acompanhados de lágrimas e de uma voz carregada de fervor e de devoção, pela qual ele me fazia ver que estava tocado pelo Espírito Santo e possuía um ardente desejo de ser cristão. Fim de citação. Se faltam os gestos e a emoção do momento, a representação por escrito das palavras e dos discursos dos índios é o suficiente para permitir, de todo modo, a analogia entre conversão linguística e conversão religiosa, que se fundamenta no fato de que a tradução do tupi ao francês, é a garantia do princípio da onipresença de Deus. Em suma, em Jean de Léry, o selvagem é um personagem hipotético, dialogando numa praia da costa do Brasil. Em Claude Dabbeville, ele tem um nome e, ao discursar, ele representa os seus. Enquanto que em Yves Devreux, ele tem, além do nome, o estatuto de interlocutor. Nos três casos, ele ainda não perdeu a corporeidade na utopia das origens. Nos relatos seiscentistas dos capuchinhos do Maranhão, resiste a memória da experiência vivida e tornada texto, possibilitadora dessa idealização do índio e da produção de representações específicas por meio de dispositivos discursivos, os mais variados, como eu pretendi mostrar hoje. Através de uma operação simbólica, redutora e unificadora, a filosofia das luzes, mais de um século mais tarde, destituiu de vez o selvagem do seu corpo, alocando-o miticamente nas origens do homem. Eu espero que essa longa história, que vai das representações de um índio maranhense dotado de corpo e de fala, que tem os seus discursos transcritos e a sua imagem gravada em livros, em folhas avulsas no século XVII, até o índio desmaterializado e tornado mito fundador da bondade natural na pena dos filósofos, um século mais tarde, no século XVIII, possa me trazer de volta a esta academia e me conceda mais uma vez o privilégio dessa audiência. Muito obrigada. A professora Andréa gostaria então de ouvir perguntas do auditório, caso haja, mas antes que ela o faça, eu queria dizer, ela fez referência aos documentos inéditos e ela já colocou esses documentos à disposição da academia
que fará a edição, a publicação desses documentos em livro, com uma introdução que ela vai escrever e enviar. Talvez nesse dia, então, ela possa voltar aqui para o lançamento desse livro com esses documentos. Eu vou falar um pouco mais informalmente sobre a documentação, não é? Porque, de fato, eu havia informado o Lino Moreira, não é? Eu, na verdade, recolhi essa documentação no momento em que fiz essa pesquisa, né? Eu fiz uma busca bastante aprofundada nos arquivos europeus de toda e qualquer documentação que fizesse referência, portanto, à presença francesa no Maranhão, especificamente no Maranhão. E foi, bom, eu tive durante mais de 3 meses no Arquivo Secreto Vaticano, inclusive como pesquisadora agora me esqueço, da Maison Française de Roma, da Casa Francesa de Roma, enfim, e como pesquisadora da Casa Francesa de Roma, e tive a oportunidade de verificar no Arquivo Secreto Vaticano e, inclusive, achar uma documentação não muito farta, mas específica, né, em torno da presença dos capuchinhos no Maranhão e do apoio que foi dado ao Papa, que é relatado pelo próprio Claude Davillion no seu livro, né? Isso tudo, obviamente, é verificável e o documento está transcrito, citado na tese, mas ele não está citado na íntegra, eu tenho, evidentemente, ele copiado na íntegra. E achei uma documentação fartíssima, riquíssima, no arquivo de Simancas, não é? Que concentra a documentação administrativa da Espanha moderna. No arquivo de Simancas existe uma série documental, mais ou menos uma centena de documentos, em torno de 80, 90 documentos. São documentos oriundos do Conselho de Estado. A documentação, inclusive, fornecida por espiões, na época, que enviavam ao Conselho de Estado, documentação decriptada, decodificada, não é? Em Espanha, documentação, portanto, secreta, não é? E todas todo o material diz respeito à presença francesa no Maranhão, e essas negociações extremamente cerradas, não é? Num momento político-diplomático extremamente delicado, não é? Porque o que estava em jogo era, não é, o casamento da infanta espanhola Ana da Áustria e do rei de França Luís XIII. E realmente, o duplo casamento real era moeda de troca no que diz respeito à presença francesa no Maranhão. As pressões foram muitas. A documentação também versa por detalhes importantíssimos sobre a prisão do chefe huguenote da expedição francesa, que é La Ravardière, que esteve preso na Torre de Belém, não é? E até 1619, não é? Ele morre em 23, ele consegue se liberar, volta para a França e acaba morrendo num bloqueio, né, que é feito a uma das citadelas huguenotes na França. Mas até 1619, 1620, ele ainda é prisioneiro na Torre de Belém, em Portugal, da onde ele faz pressões inimagináveis sobre o rei de Espanha, não é? Por exemplo, para que ele libere navios cheios de açúcar que ele traz de Pernambuco, não é? Para o Brasil, certamente, que traz do Maranhão. Esses navios se encontram no porto de Lisboa e ele pede passaporte ao rei de Espanha e obtém o passaporte aos navios para que eles sigam para a Normandia. Portanto, ele tem e diz, né, um dos documentos diz com clareza absoluta: eu reconquistarei as Índias Ocidentais, isso significa o Maranhão, em menos de 10 anos. Né? Ele ameaça o rei de Espanha o tempo todo, e as ameaças são totalmente, né, são recebidas. Né? O rei de Espanha versa, inclusive, uma pensão, não é, à esposa de La Ravardière, durante todo o momento em que ele está preso na Torre de Belém. Enfim, essas negociações são todas elas muito interessantes, trazem muitos detalhes. Não é? Maranhão é uma região estratégica nesse momento, a fundação do Estado do Maranhão e Grão-Pará é fundamental nesse sentido, não é? E a atenção voltada, né, para o Maranhão a partir do século XVII, ela tem relação, evidentemente, com todas tudo aquilo que circula nessa documentação. Eu dizia, inclusive, ao Lino, né, suspeitas de alianças entre protestantes franceses e judeus holandeses para tomar o Brasil, e esse Brasil significa o Maranhão, porque, obviamente, é a região norte, onde não se trafega, onde os portugueses têm, obviamente, pouca passagem, né?
tá certo? Então, é uma documentação, creio eu, muito rica, e é óbvio que é de todo o interesse que ela venha à luz, mas não é? Com uma introdução afim, né? Uma introdução crítica, né? Então, quem sabe? Com certeza iremos fazer a edição desses documentos em livro. Essa é uma questão, os antropólogos são, na verdade, foram os mesmos encontrados por Jean de Lery em meados do século no Rio de Janeiro. Eles teriam migrado do Rio de Janeiro, obviamente pressionados pela entrada das forças portuguesas no Rio de Janeiro, faz parte da mitologia indígena, em busca dessa terra sem mal, mas evidentemente essa terra sem mal, ela é, na verdade, corolária, né, feita pelos portugueses nessas populações indígenas. Então, esses indígenas teriam migrado, não é, até Pernambuco, onde teria havido um encontro com um personagem misterioso, não é, que Claude Dabbeville coloca sob a aura de um mistério. Esse personagem seria um padre jesuíta, não é? Berredo, inclusive, responde, Berredo diz, mas como o Capuchinho não sabia que esse padre era um santo padre jesuíta, não é verdade? Bom, e aí eles teriam, portanto, encontrado esse personagem misterioso no Maranhão e, mais uma vez, sofrido uma série de massacres, tendo, então, chegado à região do Maranhão e ocupado a ilha, não é? Essa é uma versão que aparece muito claramente no relato de Claude Dabbeville, não é? Há dúvidas quanto a essa possibilidade. Ela foi muito naturalmente aceita pelos antropólogos franceses, sobretudo por Alfred Métraux e por Hélène Clastre. Ela foi muito naturalmente aceita por esses antropólogos e, na verdade, como havia efetivas semelhanças entre as descrições de Claude Dabbeville e as de Jean de Lery, isso, na verdade, ou, por exemplo, da nudez dos índios, são todas aquelas observações do Lery que são mais próximas, propriamente, em filigrana dos índios que ele encontrou no Rio de Janeiro. Claude Dabbeville vai parafrasear exatamente essas passagens. Então, isso também talvez possa ter criado, não é, digamos, a impressão de que se tratava efetivamente dos mesmos índios. Bom, resta que essas tribos, de fato, eram tribos... O Maranhão tem uma fundação letrada e o Rio de Janeiro tem uma fundação letrada. O Rio de Janeiro tem uma fundação letrada porque não bastou as forças portuguesas rechaçarem os franceses, não bastou a aliança com os Tamoios, foi preciso que Anchieta escrevesse De Rebus Geste Mendissá, uma poesia épica, foi preciso que Anchieta escrevesse, bom, toda uma série de... Existe uma fundação letrada, né, propriamente na base da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Tanto no Rio de Janeiro quanto no Maranhão. Não fosse isso, essas representações circularam. E elas corroboram essa fundação que eu chamo de fundação letrada, percebe? Eu acho que o interessante está em mostrar justamente que as cidades se fundam também pelas letras e não unicamente pelas armas, retomando uma tópica muito importante, né, no século XVII, que é a tópica da letra das armas, né? Mas eu acho que as cidades também se fundam pelas letras. E se elas se fundam pelas letras, o Maranhão tem nas letras francesas uma fundação também. Então vamos chamar de fundação letrada, né? Ela é muito mais interessante que a plantação da cruz ou que a plantação de qualquer um dos símbolos, o padrão, ou seja lá o que for, né? Esse trabalho sobre o Rio de Janeiro foi desenvolvido por uma orientanda minha, Isadora, e hoje ela está em Campinas fazendo doutorado, orientada por um colega e amigo que é Alcir Pécora, ainda em torno da mesma noção de fundação letrada, portanto, no caso do Rio de Janeiro, né? Os portugueses dificilmente navegavam ali. E por terra tinham extrema dificuldade de penetrar, né? Sempre tiveram dificuldade de penetrar, vide a experiência, né, abortada do padre Luiz Figueira, né, em 1607, uma expedição conhecida, né? Expedição bastante conhecida. Ora, então, a região era extremamente frequentada para fins de escambo, né? A costa brasileira era toda dividida, como você bem sabe, não é? E os portugueses e os franceses souberam se embrenhar, não é, nas lutas intertribais. Então, aquelas tribos que eram aliadas de franceses eram, né, inimigas de portugueses, você sabe muito bem. Então, os franceses e os portugueses entraram justamente nessa lógica belicosa, não é, das tribos da costa, chamadas com o nome genérico de Tupinambá, tá certo? Bom, o modelo aplicado no Brasil
é estritamente modelo aplicado ao Canadá. Modelo de muito sucesso no Canadá, não é? É um modelo que funciona perfeitamente para o escambo de peles, né, de óleo de castor no Canadá, né, de peles de castor, de óleo, etc. Serve muitíssimo bem. É um modelo calcado nessa mesma penetração no tecido social, então os chamados coureurs de bois, que são os truchements, que são os intérpretes, são na verdade, os mediadores, né, das negociações com os mercadores, penetram no tecido social indígena, tá certo? E supostas divindades locais, percebe? Ou seja, sobreposição, como aconteceu no México, né? Sobreposição sobre um sítio, por exemplo, onde havia um antigo culto a uma divindade, não é, antiga. Ora, no Maranhão, esse tipo de estratégia, ela certamente foi praticada e certamente foi preferido, né, simbolicamente, se plantar a cruz num lugar estratégico, propriamente, a cada vez que os capuchinhos chegavam, evidentemente, né, trazer esses objetos, né, plantar a cruz. Há poucos indícios nessa documentação, poucos indícios, pouquíssimos indícios, mas, sem dúvida nenhuma, essa penetração no tecido social indígena, obviamente, há uma interferência muito grande, você como urbanista deve prestar muita atenção nisso, tal como, evidentemente, nas reduções jesuítas, há uma interferência total nas concepções de tempo, nas concepções de memória, nas concepções de espaço, não é? Dessas populações, isso não há a menor dúvida. Sobretudo a concepção de tempo. Bom, antes da professora Andréa passar ao autógrafo do seu livro, eu gostaria de agradecer a presença dela, veio naturalmente a brilhantar nossas festividades, e mais uma vez dizer que ela teve extrema disponibilidade, se dispôs a vir, a estar conosco aqui. Hoje ela está deixando de dar aula na faculdade, no Rio de Janeiro, para estar aqui conosco, de modo que só nos resta agradecer, esperando que ela volte mais vezes ao Maranhão e pelos documentos que ela está deixando, agradecer também pelos documentos que ela está deixando conosco aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, e passamos, então, a sessão de autógrafo.
Obrigada.